Olá! Fazendeiros, garimpos ilegais, violações a terras indígenas demarcadas, são muitas as ameaças contra a Amazônia. Mas lideranças indígenas vêm se mobilizando para enfrentar esses vilões. A gente conversa novamente com o comunicador e ativista indígena Caim Juma, que está na linha de frente aí dessa luta contra a devastação da floresta. Olá, Caim, seja bem-vindo novamente à entrevista, tudo bem? Olá, muito obrigada por esse convite, estando aqui novamente. Maravilha. Caim, desde a década de 1980, os povos indígenas vêm se mobilizando, né, aqui no Brasil. Na verdade, é uma luta que já vem desde a época da colônia, mas desde 1980 que essa mobilização, né, vem se intensificando. Você acha que o movimento indígena, esse movimento indígena, já ganhou o mundo? Então, eu acredito que a gente não é bem essa palavra, ganhar, né? A gente conquistou, né? A gente retomou, né? Que a luta é o quarto poder, né? E nós estamos aí, né? Continuando nessa empreitada, nessa linha de frente, né? Que nossos antepassados fizeram muitos anos atrás. Então, a gente está levando a nossa mensagem, a mensagem dos nossos ancestrais, de pessoas que já se foram mesmo, né? E, Caim, assim, fazendo um balanço sobre as eleições, né, de 2022 que acabaram de acontecer, você vê um avanço na participação de lideranças indígenas, políticos indígenas? Então, a gente, hoje em dia, a gente tem que se envolver politicamente, né? Porque a nossa luta também é política, né? Então, nós temos aí eleita, né, duas deputadas indígenas, né? A deputadas federais e, enfim, nós tínhamos somente uma no Congresso, né? A Joênia Wapichana. E você acha que a gente tem evoluído enquanto essa participação, mais indígenas têm participado dessa vida política mais institucional, né, que é no Congresso, enfim, nas assembleias? Então, na verdade, está ocupando esses espaços, né? Está retomando esses espaços que também são nossos, né? Politicamente. A gente, como eu disse, a gente teve uma grande diversidade de povos indígenas que se candidataram e a grande, na verdade, nós, assim, povos indígenas, nos surpreendemos, né? Com o tanto de pessoas que votaram em povos indígenas. Infelizmente, não foram eleitos tantos, né? Foram eleitos dois, né, nessa eleição, mas a gente já viu que já tem um progresso, né? Que a nossa visão, a nossa mensagem está sensibilizando outras pessoas. Sim, bacana, bacana você falar desse avanço. E ainda no tema da inclusão, você sente que as escolas brasileiras, as instituições de ensino, estão abertas a receber alunos indígenas e falar dessas culturas, dessas histórias indígenas? Infelizmente, é uma realidade triste que é muito difícil, né? Porque tem essa esse autoritarismo das pessoas, sabe? Não querer informar, não querer passar adiante o conhecimento, o que a gente tem para falar, essa mensagem. Então, a gente vê muita repreensão nisso nos ensinos ainda. Entendi. E tô vendo pela sua camisa que você também é um jovem engajado, né? Eu te apresentei aqui como ativista. Fala um pouquinho mais desse movimento aí de juventude indígena aí do estado de Rondônia. Então, o movimento da juventude indígena foi fundada, né, pela Chai Suruí, né, e aí que começou a criar essa ideia durante a pandemia também, né, para informar como estava dentro das comunidades sobre essa questão da pandemia, fizeram algumas ações também para ajudar, né, os povos que estavam isolados, porque não tinha como sair para a cidade para, por exemplo, fazer uma compra, né, naquele pico da pandemia. Então, a juventude fez uma ação e aí foi uma ideia que, tipo, todo mundo, assim, da juventude aderiu, falou, nossa, massa, nós queremos participar, nós queremos ir
junto com a juventude, né? Ter essa força, né? Porque a gente entendeu que a juventude é o agora, né? E, Caim, como que é esse trabalho, assim, na prática? Conta pra gente. Então, é massa, né? Porque, tipo, a gente tá aí buscando mais jovens, mais pessoas, né? Do nosso meio, assim, parentes, para poder se juntarem com a gente, com essa força, para a gente poder ter a nossa voz ouvida também, né? Para que nós podemos, nós como juventude, ter esse papel de pessoas que estão ali ajudando na tomada de decisões, porque os nossos parentes mais antigos, que não falam tão bem o português, eles acreditam na gente nessa parte, né, que a gente possa se articular melhor, que a gente possa se organizar e levar esse papel da juventude, uma coisa que muitas vezes antigamente faltou, né? Fala um pouquinho sobre esse papel da juventude indígena hoje. Os jovens indígenas vêm ganhando assim mais destaque nesse ativismo? Sim, a gente está aí ajudando os parentes, né, a se engajarem, a fazer formações, enfim. Inclusive, nós temos diversos indígenas da juventude aí que estão se engajando na rede de comunicadores jovens, né, fazendo essa formação de mostrar essa realidade também da sua comunidade. E esse é o nosso papel atuante, né? Fortalecer Claro. essa comunicação com os mais antigos, fazer essas mobilizações para esse enfrentamento, né? Para proteger os nossos direitos, que infelizmente vem sendo atacado, né? É isso, a juventude é o presente, é o agora, né? Sim, com certeza. A juventude é o presente, é o agora. E, Caim, você está falando, né, de uma formação de uma rede, de uma comunidade, né, de ativismo. Essa comunidade vale para o Brasil todo ou vocês atuam mais no contexto de Rondônia? O nosso movimento ele é mais voltado para Rondônia mesmo, mas nós vimos que nossa ideia, assim, como juventude também, atingiu outras pessoas, porque a gente viu que teve outras comunidades, né, que começaram, né, também esse movimento da juventude, né. Sim, até porque a gente está falando, né, Caim, de comunidades que são diferentes, né? A gente fala povos indígenas como um grande guarda-chuva, né? Talvez mais para falar da questão dos direitos, né, desses ataques. Mas, por exemplo, o indígena de Rondônia, né, que é o seu caso, é diferente do indígena lá do sul, né? Então, tem também essas diferenças, né, entre as comunidades. Sim, sim, existe essa diferença é, de vida, existe a diferença também nas problemáticas, mas nós estamos aí, né, tentando englobar o máximo de pessoas, conscientizando mais jovens também, né, para que possam se juntar ao nosso movimento. E, Caim, eu quero trazer um dado aqui da Amazônia Legal, que identificou 114 comunidades indígenas, né, que querem viver de forma livre e autônoma, sem ter contato, né, com a sociedade, digamos assim, mais urbana, né, com povos mais urbanos. O que você diria sobre essas comunidades? A gente precisa também respeitar, né, esse direito deles de se manterem, né, livres e autônomos, né? Sim, sim. Na verdade, a gente tem que, como a gente diz que o país é um país democrático, né? A gente preza pelo respeito, né? Mesmo às decisões desses povos, né? Por exemplo, nós no território rural temos 3 povos isolados, 4, perdão. 2 a gente sabe os grupos e outros 2 a gente ainda não tem um nome certo, mas que vivem em isolamento voluntário, né? E com aumento dessas invasões, eles também vêm se sentindo pressionados, né? Porque é uma coisa que acontece, infelizmente, né? A sociedade grileira, madeireira, enfim, dentro do nosso território e acaba pressionando eles, né? Também.
Entendi. E falando agora sobre povos indígenas de outros países, né, da América Latina, enfim, que leitura vocês fazem também dessas comunidades? Elas têm sido reconhecidas também quanto aos direitos, quanto a essa valorização cultural? Infelizmente, assim, pelo que eu vi, as comunidades tradicionais de outros países, elas são muito inviabilizadas, né? A gente vê que não tem tanta força, não tem tanta ajuda, mas que eles estão aí se empenhando, estão aí junto com a gente nessa luta, né? Entendi. Bom, a gente está falando aqui, né, nessa temporada do Entrevista da Filosofia do Bem Viver, que tem origem no vocabulário de populações indígenas do Equador e da Bolívia. Agora, falando da sua etnia, vocês também têm um conceito que fala dessa harmonia com a natureza, entre as pessoas também, esse bem viver, vocês teriam uma tradução para isso? Então, eu acho que nós não teríamos uma tradução, nós praticamos isso diariamente, na verdade, né? Esse viver, de ter esse respeito com a natureza, esse cuidado, né, que a gente vem fazendo, né, que é a proteção. A gente criou esse grupo de monitoramento para realmente proteger o meio ambiente. Entendi. E futuramente, assim, hoje a gente vive uma lógica, né, de devastação dos meios ambientes que é muito capitaneada pelo homem branco, né? Tem um perfil muito definido ali de quem está liderando esse processo de devastação. Você consegue imaginar um futuro melhor em que o homem branco não esteja nessa posição de dominação e que os seus direitos, os direitos dos povos indígenas e outras populações marginalizadas seja respeitado? É uma visão que a gente ainda não consegue ver no final do túnel, né? Mas a gente está aí nessa caminhada, nessa empreitada. Eu acredito que a gente possa vencer isso, possa ter futuramente um futuro melhor do que nos tempos atuais, do que nesse cenário que a gente vive hoje, né? Porque é bem difícil. Sim, claro, é o que a gente espera aqui também do futuro, né? Que a gente consiga progredir nessas questões. E a gente aqui na temporada do Entrevista, além de trazer reflexões, a gente quer mobilizar as pessoas aqui que estão assistindo a gente. Aí eu queria, Caim, que você deixasse um recadinho final para quem está assistindo, convidar essas pessoas para conhecer mais, né, sobre a sua etnia, sobre essa luta indígena no Brasil. Então, eu queria fazer um convite, né, primeiramente, para a galera aí, para assistir o filme O Território, que assistam, vejam, reflitam, né, sobre a nossa luta, venha conhecer também sobre a nossa cultura, né, e também buscar informações, buscar seguir povos indígenas, né, seguir indígenas que estão aí nas redes sociais, que estão informando sobre os estereótipos, né? Não só os jovens, como os adultos, idosos, enfim, crianças. E, enfim, dê as mãos pra gente e vamos para a luta para proteger o meio ambiente, proteger a vida para um futuro melhor. É isso aí. Muito obrigado, Caim. Bom, pessoal, o recado tá dado aí para você que assistiu de casa. Quero muito agradecer a companhia de sempre. Se você quiser rever esse episódio e assistir outras edições do Entrevista, tá tudo disponível e gratuito lá no Globoplay. Um abraço, pessoal. Até a próxima.